nome do Senhor. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. 1 Coríntios 10, versículo de número 12, só o 12, irmãos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Outra vez, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não. Podemos assentar, igreja querida. Isso, adore, adore e glorifique. De forma bem rápida, bem objetiva, eu queria falar sobre 3 pontos, 3 fatores que mais desvia crente. Isso pela vivência, pela convivência, pelas experiências, pela forma como a gente tem visto o caminhar das coisas hoje, nos dias em que estamos vivendo. 3 fatores, são muitos, você vai dizer, pastor, mas é verdade, são muitos fatores, mas esses 3, pelo menos, ao meu ver, têm se destacado e têm arrastado, têm levado muitos crentes a se apostatarem, a se desviarem da fé, a abandonarem os retos caminhos do Senhor. E o primeiro deles, não há nenhuma dúvida a esse respeito, louvado seja Deus, é exatamente, irmãos amados, quando deixamos de olhar para o Senhor, olhar para a sua santa e gloriosa palavra, e passamos a olhar para o homem, e passamos a olhar para os escândalos, e passamos a olhar para os maus testemunhos e comportamentos de determinadas pessoas infiltradas, parecendo, transfigurando-se, como já foi dito aqui, de crente, mas que na verdade nada tem disso e só servem para escandalizar o rebanho. Então é muito importante que a igreja, e estamos falando aqui de uma forma geral, mas temos entre nós novos convertidos, pessoas que estão começando a caminhada cristã, tem irmãos aqui que vão se batizar aqui no próximo dia 27, e esse conselho deve ficar afixado no seu coração. Glória a Deus. Não deixe de olhar para Jesus, como diz a palavra. Hebreus fala disso, louvado seja o nome do Senhor, lá no capítulo 2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus amados? O Salmo, como o jovem já citou aqui, eu até achei assim uma coisa interessante, dentro daquilo que o Espírito Santo me pôs no coração para eu falar para os queridos irmãos, não é? Já se expressou aqui dizendo que não há conselho no ímpio para mim e para você. Não há, a igreja não tem que, meus queridos irmãos, se subordinar, se curvar, louvado seja Deus, a caminhos que os homens lá fora nos apresentam. Eles não têm nada de Deus, eles não têm revelação de Deus, eles não conhecem as profundezas de Deus, eles não sabem a palavra de Deus. E quantos deles têm conseguido conquistar, têm conseguido envenenar a fé, a vida espiritual de muitos irmãos? O Salmo de número 73, que a igreja conhece fartamente. Ali tem até um caso, meus queridos irmãos, louvado seja Deus, que a gente fica pensando, olha, se olhando para o homem, glória a Deus, olhando às vezes para crentes, pessoas que, como já dissemos, estão na igreja, aparentemente servindo a Deus, se você não tiver firme na presença do Senhor, uma atitude deles, não é? Um escândalo que eles promovam, já te derruba, já te enfraquece, já te abate. Imagine olhar então para o ímpio, irmãos, que foi o que Asaf fez. Vocês conhecem de cor e salteado esse texto, e sempre que possível isso é trazido para a igreja como um importante exemplo para nós que servimos a Deus. Salmo de número 73, não é? Ele diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Diz: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele estava fora da igreja praticamente, ele estava, meus queridos irmãos, desviando-se da verdade. Por quê?
Porque tive inveja dos nécios ou do ímpio, quando vi a prosperidade deles, meus amados. Ou seja, deixou de olhar para o Senhor. Como eu disse, ora, se nós podemos vacilar olhando para algum crente que comete algum deslize, calculem vocês olhar para o ímpio, olhar, louvado seja Deus, para aqueles que não temem ao Senhor, para os nécios, para os loucos, irmãos queridos. Então observe que precisamos estar com uma fé centrada no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí ele começa a fazer uma comparação, no mínimo esdrúxula. Ele começa a fazer uma comparação que só quando nós tiramos os olhos do Senhor é que a gente vê sentido nisso, porque é totalmente fora de propósito. Ele diz assim: não há aperto na morte deles, não há aperto na morte do ímpio, não há aperto na morte daqueles que não temem a Deus. Vocês veem, irmãos, quando nós tiramos, irmãos, os nossos olhos do Senhor, a nossa visão fica distorcida. Por que eu digo isso? Porque eu já assisti a morte de um crente e já assisti a morte de um ímpio. Seu Valdir estava nos instantes, nos suspiros finais. Um homem que viveu uma vida depravada, nunca se arrependeu, que mesmo lá no leito de morte foi feito-lhe o apelo dizendo: arrepende, volta-te para o Senhor, perdoa a quem o Senhor carrega essas mágoas, porque uma família completamente destroçada, uma confusão generalizada, e os filhos ali esperando uma reação do pai, e ele simplesmente dizendo que não tenho o que perdoar, não tenho o que dar perdão a ninguém, e revoltado nos instantes finais. E quando, irmãos, a morte foi se aproximando, a gente ali na cabeceira daquela cama, irmãos, que desespero daquele homem, que luta para não morrer, a angústia daquele homem, parecia que ele estava já caminhando no inferno, um desespero, gritos horrorosos, de assustar. Quem não conhece o temor de Deus, quem não conhece a palavra de Deus e não tem segurança em Cristo, entra em parafuso, fica desesperado, não é? A morte chegou para o seu Valdir, e ele nunca abriu o coração para a palavra do Senhor. Então eu sei, irmãos, que a morte do ímpio é terrível, é tenebrosa, mas na visão de Asaf, quando ele deixa de olhar para os crentes fiéis, para os tementes a Deus, para os bons testemunhos, para aqueles que de fato honram o nome do Senhor, quando ele deixa de olhar para Deus e a sua vontade, e passa a se espelhar no ímpio, ele começa a ter a visão truncada, a visão distorcida. Não, quem vive bem é o ímpio, e não é, irmãos, tenha certeza disso, aleluia. Como diz Eclesiastes capítulo 8, o ímpio pode até viver bem, pode até ter dias longos, pode viver 100 anos, pecando e vivendo regaladamente, mas eu sei que bem só sucede a quem teme a Deus. O escritor de Eclesiastes tinha uma visão apurada, aleluia. Eu sei que o ímpio pode prosperar, mas bem, vitória, certeza de salvação, gozo eterno, eternidade preparada, só tem aquele que teme ao Senhor. Fixa os olhos em Jesus, irmãos. Olha para Jesus. A visão distorcida: não se acham em trabalhos como os outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Como assim, irmão? Nós vivemos no mundo e sabemos perfeitamente o que o diabo fazia conosco, mas até isso é tirado quando deixamos de olhar para Deus. Até, meus queridos irmãos, aquelas recordações que às vezes nós temos, e é bom que tenhamos, nunca podemos esquecer das nossas origens, de onde o Senhor nos tirou, de como nós vivíamos. Capítulo 5 de Romanos: éramos inimigos de Deus, inimigos da sua palavra. Tem crente que esqueceu disso, não é? Tem crente que esqueceu, você tem que lembrar disso. Efésios diz que nós éramos inimigos estranhos. Sabe o que é estranho? Não conhece,
não tem noção, passa perto e não se dá conta, é estranho, é alheio. É assim que nós vivíamos, até que o Senhor nos trouxe para perto, não foi? Pedro diz: vocês que não eram povo, agora sois povo de Deus. Amém, irmão? Não podemos esquecer dessas coisas, meus apreciados irmãos. E a gente sabe muito bem como vivíamos, a forma como éramos tratados lá pelo nosso antigo Senhor, por aquele que dominava sobre nós. Eu creio que cada um dos irmãos tem lembranças amargas, lembranças tristes, marcas até hoje do senhorio cruel do diabo sobre a nossa vida. Amém, irmão? Eu lembro, por exemplo, do suicídio do meu irmão, que marcou a nossa casa. Que coisa triste. Eu lembro, por exemplo, meus queridos irmãos, todos lá em casa bebendo e fumando, e macumbados, oprimidos, perturbados. São lembranças que eu espero em Deus nunca vou esquecer, para eu saber hoje, queridos irmãos, valorizar essa graça bendita que o Senhor nos concedeu. Amém, irmão? Não podemos esquecer jamais, aleluia, saber que hoje o Senhor tem nos dado da sua misericórdia, tem nos dado da sua salvação, tem nos feito participantes do seu cálice. Ainda final de semana, sentamos à mesa e comemos o pão e bebemos o vinho, simbolizando a carne e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E nós não tínhamos nada disso, irmãos. Essa comunhão, esse gozo, esse desejo de estar todas as quartas-feiras aqui ouvindo a santa palavra, louvando a Deus com os irmãos. Não esqueça de onde o Senhor te tirou. Diga graças a Deus. Não esqueça de onde o Senhor te tirou. Aí a visão fica truncada, fica obscura, e o crente passa a enxergar como se tempo bom foi aquele, tempo gostoso foi aquele. Tem crente que é saudoso do mundo, não é verdade? Eu já encontrei crente trazendo à memória as coisas lá de trás, tipo Israel, não é? As cebolas, os tomates, os pepinos, né? Que o povo de Israel se lembrava, se recordava e dizia: e agora Moisés nos trouxe aqui para morrermos neste deserto. Tínhamos tudo lá no Egito, que tudo, debaixo da mão cruel de Faraó. Seja mais agradecido, crente. Subordinado, irmãos, à exigência bruta daquele homem perverso. E é assim que nós vivíamos. E hoje tem crente dizendo: ai, parece que antes para mim era melhor, não é? Depois que comecei a servir a Deus, passei a participar da comunhão, está tudo mais difícil. Mas dá glória a Deus por estar difícil. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. O caminho nunca foi fácil. Jesus nunca disse que seria mamão com açúcar. Pelo contrário, Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci. Não reclame, glorifique. Mas olha que coisa, a visão segue turva, não é? Diz que por isso a soberba os cerca com um colar. Não é assim que ele diz? A soberba os cerca como um colar. Vestem-se de violência como de adorno. E está tudo bem. Os olhos deles estão inchados de gordura, ou seja, são prósperos. Gordura sempre na Bíblia está associada à prosperidade. Olha como eles são viçosos, olha como eles são prósperos. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Tem mais do que o coração podia. Você imagina, irmão, um crente, um homem como Asaf, criado na igreja, cresceu na igreja, casou na igreja, gerou filhos na igreja, os filhos eram músicos do templo,
ele cantor, ele instrumentista, ele autor, compositor, toda a família servindo a Deus. E lá pelas tantas, chegou o momento em que ele deixa de olhar para o Senhor, deixa de olhar para as coisas de Deus, parece que nada valeu a pena, e começa a olhar para o mundo. Mas não vale a pena estar aqui com a minha família servindo a Deus? Olha a minha esposa ali, olha os meus filhos aqui, são músicos da casa de Deus. Olha eu aqui compondo, Deus me inspira, me dá graça para eu falar do seu amor em forma de cântico. Mas nada disso resolveu. Vocês veem que quando a visão fica turva, quando, irmãos amados, a pessoa perde a noção das coisas de Deus, é terrível. É terrível. Precisa acontecer com ele como aconteceu com o filho pródigo. Diz que de repente ele recuperou a razão, ele caiu em si. A pessoa fica fora de si. Tem crente fora de si, não vê mais, meus queridos irmãos, graça no culto, não vê mais nada de interessante na mensagem, perde o apetite espiritual, a oração se torna enfadonha, o jejum, Deus me livre ficar sem comer, não há mais graça em nada. Isso é um mau sinal. Você precisa cair em si, você precisa recuperar a razão, você precisa ter de novo, louvado seja Deus, entendimento espiritual. Que tem luta, tem problema, tem aqueles dias negros, difíceis, que a gente quer mais é ficar quieto, chorar, se enfiar debaixo do banco. Mas tem também aqueles dias de glória, tem também aqueles dias que o poder vai ser derramado, que o Espírito Santo vai te consolar. Aleluia! Não perca a visão do céu. Ele diz mais, ele diz: põe a sua boca contra o céu, falam contra os seus irmãos. Que coisa! Por isso o povo deles se voltam, e eles são, em tudo que fazem, são prósperos, não é? E ainda afrontam Deus, versículo 11. Eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Imagina os irmãos. Eis que estes são os ímpios que prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Aumentam em riquezas. Na verdade, olha só que triste conclusão que ele chega. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. Imagina. Glória a Deus. Se tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, que você nunca deve se arrepender, é de ter sido fiel com Deus. É de ter tido um coração puro. Sabe por quê? Mateus capítulo 5 diz que o reino do céu é dos de coração puro. É para aqueles que têm um coração puro. Aliás, quem diz isso também é o salmista no Salmo 15, que os irmãos conhecem de cor e salteado. Aleluia. Nunca se arrepende de ter sido simples, de ter sido puro. Mas pastor, na minha simplicidade eu me decepcionei, na minha simplicidade eu fui ludibriado. Mas na tua simplicidade você se conservou puro diante de Deus. Amém? Ainda que você tenha tido prejuízo, ainda que você tenha sido decepcionado, ainda que você tenha sofrido por ter confiado, quem sabe, como Urias da vida, que confiou na mulher, confiou no rei, confiou em tudo, e em todos, morreu, é verdade, mas o mais digno dentre os soldados de Israel, o próprio Davi, quando foi relacionar, fazer aquela lista dos seus melhores soldados, pode olhar lá, está lá o nome, Urias. Você sabe por quê? Um homem digno, irmão. Sofreu, e assim, na vida é assim, nós vamos sofrer, pela nossa fidelidade, pela nossa confiança, pela nossa simplicidade. E não se condene por ter sido simples.
Não se condena. Ai, eu podia ter pegado ela. Podia nada, irmã. Você fez muito bem. Eu podia ter feito diferente, pegado ele e posto tudo. Não, irmão, você fez direitinho. Você fez como manda a Bíblia. Você confiou. Você é digno. Alguém pode olhar e dizer assim: ah, é um bobo, uma boba. Não, não é não. Estamos na presença do Senhor. Foi Jesus quem ensinou, dizendo assim: olha, aprenda comigo, aprenda comigo, aprenda comigo. Eu sou manso e humilde. Aprenda com Jesus. Já vamos para os 2 pontos, vai ser bem rápido, não é? Versículo 13 diz que: em vão lavei as minhas mãos na inocência. Lavei as minhas mãos na inocência. Falando de pureza, dentro desse mesmo raciocínio da pessoa desprovida de malícia, da pessoa desprovida de engano. Estou aqui servindo a Deus com o coração contrito, quebrantado, não é? E de repente ele para e diz: parece que não valeu a pena. Parece que não valeu a pena. Porque no versículo 14 diz que todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Versículo 16, aqui vem a salvação, né, irmãos? Aqui entra o Senhor. Versículo 16 diz que quando pensava em entender isso foi para mim muito doloroso, ou, conforme ele diz em algumas traduções, fiquei perturbado. Quem é que tem na Bíblia a versão do perturbado? É isso, irmãos, ele chegou a ficar perturbado, não é? E nisso Deus entra com providência. Versículo 17 diz que ele entra no santuário de Deus e então entende o fim de todas as coisas. Ele entendeu como valia a pena continuar servindo ao Senhor, como valia a pena estar na presença gloriosa do Senhor. Ah, irmãos, o Salmo 123 tem uma palavra, louvado seja Deus, que talvez feche esse nosso primeiro ponto. Versículo de número 3, 123, na verdade 1 e 2, tá bom? A ti levanto os meus olhos, ó tu que habita nos céus. Verso 2: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos teus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. O conselho é continuar olhando para Deus. O conselho é estar olhando para as mãos do Senhor. Irmãos, nas mãos do Senhor não falta recurso nenhum. Tudo que eu e você precisamos está nas mãos de Deus. Tudo que a moça, o rapaz precisa, o pai, a mãe de família precisa, o ancião precisa, está nas mãos de Deus. As mãos de Deus estão cheias, meus queridos. Tudo que você precisa. Ai, que dó quando alguém sai do nosso meio, sai da presença de Deus, sai da igreja, buscar respostas lá fora. É vida sentimental, é vida, meus queridos irmãos, muitas vezes as amizades, tudo, eles vão buscar lá fora respostas que o Senhor tem aqui para a nossa vida. Tudo que você precisa, você não precisa sair da presença de Deus para você receber. Vocês creem nisso, irmãos? E olha que tem uma turminha aqui entre nós que saíram, e pergunta para eles o que eles acharam. Pode falar com qualquer pessoa que abandonou os caminhos do Senhor, graças a Deus voltaram, estão aí. Mas conversa com eles e pergunta: valeu a pena, irmão? Valeu a pena, irmã? Conversa, assim, pergunta, e eles vão responder para você, aleluia Jesus, se valeu a pena terem largado os caminhos do Senhor. Pelo contrário, tem uns aí que voltaram, mas voltaram só o pozinho. Glória a Deus que voltaram, fica aí, aqui é o nosso lugar. Mas voltaram só o fio. Voltaram por um triz. E voltaram muitas vezes carregados de problemas que eles nunca imaginavam
ter que contrair. Quem entendeu diz amém. Então fica no teu lugar, olhando para Jesus, irmãos, olhando para Jesus, olhando para Jesus. Bem, o segundo ponto, eu não sei, eu acho que eu encerro aqui, mas o segundo ponto que eu acho muito interessante, irmãos amados, e observar hoje a vida cristã, eu falei 3 motivos principais que têm desviado o crente da igreja. É a negligência, o relaxo, o relapso, como você queira entender. Quando o crente ele deixa de dar valor às coisas de Deus. Os dias vão passando. Hoje eu falei com uma irmã, ela é crente desde 75, ela se alegra muito. Toda vez que eu converso com ela, ela faz questão de lembrar que se converteu em 75, lá na Rockefeller, se não me falha a memória, com o pastor Ademar. Ela faz questão de lembrar, por isso que eu trago isso na cabeça. E ela diz: pastor, o começo maravilhoso, maravilhoso, anos de glória, muitos anos de bênçãos, mas de repente o fardo começou a pesar, a angústia começou a vir, lutas que eu não imaginava enfrentar. Não é? Apesar de ser avisada, mas eu não imaginava enfrentar. E a gente foi enfraquecendo, foi se abatendo, foi desanimando, afrouxando as mãos, não conseguíamos mais orar como antes, jejuar como antes. E em dado momento, parecia uma causa perdida. Porque, irmãos amados, quando nós negligenciamos, vocês sabem que negligência é exatamente o contrário de diligência. Está lá no capítulo, em Hebreus, não é? Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 12 de Hebreus, já estou encerrando. Olha só: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Diga graças a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. É o que nos diz a bendita palavra do Senhor. Mas aqui ainda no capítulo 2, rapidamente, olha que coisa importante aqui nesse texto, quando diz assim: portanto convém nos atentar com mais o quê? Diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então é para não se desviar. E o que fazer para não se desviar? Olhar com atenção. Diligência, atenção, cuidado, esmero, dedicação. É exatamente o oposto da negligência, que fala do relaxo, que fala, meus queridos irmãos, daquele crente que já não leva mais tão a sério as coisas de Deus. Não é? Ora se dá. Jejuar, Deus me livre. Campanha, por favor. Vir para o culto, o próprio irmão, culto, parece que vai perdendo assim a sua essência, a sua graça. Se der, se o tempo aparecer uma nuvenzinha lá, mostrando, indicando uma mudança, não é? Se vai chover, pronto, já é motivo para não vir. E coisas que o valha. As pessoas vão perdendo. Chega dia de Santa Ceia, como nós tivemos no final de semana passada, crentes descendo aí para não sei quem visitar não sei aonde, não é assim? Abandonando aquilo que jamais ele faria no começo de carreira. Agora, depois de um certo tempo na igreja, parece que ele vai perdendo esse apetite. Aí, não importa quem seja, pode vir. Se vier em casa, pronto, já é um motivo para eu não estar celebrando com os irmãos. Já é motivo para eu não estar mais participando daquele momento tão sublime que é a maravilhosa comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Qualquer coisa é motivo para a gente, meus queridos irmãos, deixar de participar. Dá para entender? Isso se chama negligência. As mãos vão se afrouxando, não é? A pessoa vai perdendo aquele interesse pelas coisas. E está aí, irmãos, algo que eu e você devemos pedir de Deus todo dia: amor pelas suas coisas. Peça isso para o Senhor. Oh, glória a Deus. Peça isso para Deus. Não deixa, Senhor, eu perder. Vocês lembram de Israel? Quando o Senhor mandava o maná, de repente eles se enfadaram e disseram: esse maná, esse pão é vil. Tem crente assim, meus queridos irmãos, que as coisas de Deus têm perdido valor, têm sido aos seus olhos como algo vil, e não é.
Aleluia! Muitos naquele dia, quando cumprir-se a palavra de Isaías, capítulo 55, versículo 6. Não é? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, porque Ele está determinando um tempo. Esse enquanto está dizendo que a porta vai fechar. Esse enquanto está dizendo que vai chegar uma hora que não vai se ter mais a oportunidade. Então muitos vão chorar. Então a hora é agora, o momento é esse. Glorifica a Deus pela oportunidade. Adora a Deus por você estar sentado aqui louvando o nome do Senhor. Aleluia! Aproveite com todas as tuas forças. Aproveite o privilégio que Deus tem nos concedido pela sua graça e a sua misericórdia. Diga graças a Deus. E o terceiro item, irmãos, para eu voltar para o pastor, que nós mais observamos, vocês vejam que o desleixo aí, o sentido da negligência, ele vem muitas vezes travestido até de justificativas. É importante, você tem que saber diferenciar o desleixo, a negligência, com o pecado propriamente dito, não é? Ele vem disfarçado, ele vem assim, num formato que engana a pessoa. Canseira, afinal de contas eu mereço, eu tenho que descansar, não é? Ninguém é de ferro. Oportunidade nos dada, e nós começamos a contrabalancear isso, a querer, meus queridos irmãos, dizer que não é tanto assim, não precisa tanto. Não tem pessoas que ficam impressionadas conosco, dizendo: mas por que culto todo dia? E é todo dia. Tem gente que não entende isso, não consegue compreender o prazer de estarmos aqui adorando ao Senhor. Aí começam, meus queridos irmãos, começa então a contradição, mas não no sentido assim do pecado, vem travestido de justificativas, que hoje não dá por essa razão, amanhã não dá por aquela, depois também não, e nós vamos esfriando. Agora, esse terceiro ponto que eu digo para os queridos irmãos é exatamente a desobediência nua e crua, aberta, rasgada. Porque o que nós temos hoje, lamentavelmente também, irmãos, visto na vida de muitos crentes, esse sentimento de desobediência às coisas de Deus. E daí também isso nos afasta, isso nos faz, claro, como não, desviarmos da fé. Aleluia. Nunca foi fácil obedecer, vocês sabem disso. Nunca foi fácil. Desde lá do jardim, isso está caracterizado, está provado que nunca foi fácil obedecer. O homem já caiu, o primeiro pecado do homem foi exatamente a desobediência. Por esse viés. Pecou como? Desobedecendo uma ordem. Não aconteceu assim. Estava andando, de repente, me deparei com aquilo, não sabia, não tinha regra, não tinha lei. Não, ele estava devidamente avisado, não podia. Mas, meus queridos irmãos, para o ser humano, irmãos, com essa natureza caída, a regra é não ter regra. Não é assim? É um desafio desobedecer. A dificuldade hoje de manter uma igreja obediente, a luta que é manter um povo debaixo, meus queridos irmãos, de um concerto, debaixo de um propósito de obediência, é muito difícil, porque o homem decidiu deliberadamente que quer desobedecer, não é? Vocês não veem aí na sociedade? É assim, sempre foi assim, e é algo que o diabo, ele tem prazer nisso, em colocar esse espírito de rebelião, para que avancemos contra os ditames de Deus, contra as ordens, contra os princípios, o padrão de Deus para a nossa vida. Isso foi muito grave para o povo de Israel, e eu termino aqui, meus amados. Olha que escritura aqui no capítulo 3, desse mesmo Hebreus, louvado seja o nome do Senhor, versículo 17, diz assim, mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram o quê?
desobedientes, e vemos que não puderam entrar por causa da sua desobediência. Não é isso, irmão? Então, nós vivemos, amados irmãos, bafejados por estas forças que querem, irmãos amados, de toda forma, nos induzir a sermos desobedientes. Mas eu fico muito feliz, porque nós temos aprendido na Bíblia, irmãos amados, que obedecer vale a pena. Quem já aprendeu isso? Quem obedece tem casa firme. Capítulo 7 do livro de Mateus. A quem compararei o homem obediente? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, e depois de construída veio o vento, a chuva, correram os rios, o vento, e não derrubou a casa, porque ele era obediente. Aleluia. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, Pedro se levanta e diz para aquele povo, dizendo assim: olha, Deus tem enviado o seu Espírito para aqueles que lhe são obedientes. Hoje o pastor leu um texto, eu achei lindo, vou encerrar com ele. Lá no livro de Romanos 16. Olha que coisa bonita que diz aqui esse texto. Aleluia. Capítulo 16. Veja. Versículo 19. Quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem e simples no mal. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Irmão, como é lindo ver um crente obediente. Como é bonito ouvir as pessoas se referindo a crentes obedientes. Tem pessoa que eu já escutei falar, sabe o quê? Olha, eu não sou crente ainda, mas o dia que eu for crente, eu quero ser que nem fulano. Eu quero ser que nem cicrana. Quem já viu isso? Quem já viu? Porque o testemunho do crente é assim. Ele fala, irmão, ele toca, aleluia, ele faz a pessoa sentir alegria e querer ser igual. Mas só do obediente, irmão, só do obediente. A desobediência é terrível. Ela faz o efeito exatamente contrário. O desobediente, os escândalos, capítulo 17 de Lucas, faz as pessoas saírem da igreja. Escândalo, crente rebelde, crente desobediente, só traz dor de cabeça. É problema para o pastor, é problema para a família, é problema para a igreja, é problema para a sociedade. Crente desobediente é uma tribulação. Eu encerro lembrando do irmão Jonas. O crente devia ser bênção onde passasse, não é, irmão? Mas não é assim que acontece. Tem crente que onde ele passa um furacão. Eu nunca vi. Sofre todo mundo. Todo mundo sofre. Um irmão confessou para mim em São Paulo que ele estava em desobediência e não queria confessar, não queria. E Deus começou a agir, irmãos, na casa dele. E ele foi se atribulando, e a família se atribulando, quase se separou, as filhas, os filhos desviaram da igreja, mas pela tribulação dele, pela desobediência dele. Aí resolveu fazer uma sociedade com o cunhado quase, irmão, foi à falência. Aí os colaboradores do cunhado perdendo dinheiro. Vocês viram o que é um crente desobediente? Que tribulação! O pessoal que comprava deles pararam de comprar, não conseguia mais comprar nada. Os fornecedores ligavam e diziam, ele ficou desesperado. Os fornecedores ligavam e diziam assim: ô fulano, não vai dar mais negócio para nós não tem mais jeito não, está desfeito o nosso compromisso. E quase por um triz, até que ele disse: não, eu vou pular fora. Chamou a esposa, confessou a sua desobediência, chamou os filhos, fez um concerto com o cunhado, e a partir dali ele conta em lágrimas que a porta abriu, irmão, e a bênção de Deus chegou naquela casa. Esse voltou, mas quantos que pela desobediência acabam completamente abandonando os caminhos do Senhor? Então, esses três fatores têm arrastado gente para fora da igreja. Eu espero em Deus que nessa noite alguém movido pelo Espírito Santo, aleluia, possa se recompor,
possa se recompor, possa entrar na presença de Deus dizendo: Senhor, eu quero mudança aqui hoje. Vocês creem nisso, irmão? Hebreus 12, não é? Joelho desconjuntado, não é isso? Mãos que não se erguem mais. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12. Podeis ficar em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado.